Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente mergulha direto na revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, volume 27, número 2, de 2023. O foco aqui é tecnologia, discriminação e inclusão. Temas super atuais no direito do trabalho, né? A nossa missão é entender como provas digitais podem ajudar contra a desigualdade salarial, o que é mesmo essa tal de adaptação razoável e dar uma olhada crítica no chamado capitalismo de multidão. Vamos lá. A gente começa com um número que, olha, impacta. Vem da PNAD contínua do primeiro trimestre de 2023, citado num artigo. Mulheres ganhando, em média, 79,5% do salário dos homens. Quase 80%, mas ainda assim. E olha que tem lei nova, a 14.611 de 2023, buscando igualdade. Mas tá, como provar a discriminação no dia a dia? Um artigo explora justamente as provas digitais. Exato. E essas provas digitais, bom, são basicamente informações eletrônicas que valem como prova, né? E-mails, conversas de WhatsApp, localização, posts. O interessante é que, mesmo que a CLT não fale disso diretamente, a nossa legislação, Constituição, CPC, Marco Civil, até LGPD, dá respaldo para usar isso no processo trabalhista. Claro, tem requisitos, né? Precisa garantir autenticidade, integridade e manter a chamada cadeia de custódia, todo o histórico da prova. Entendi a parte legal. Mas, assim, pensando na prática, é fácil para a trabalhadora conseguir e validar essa prova, principalmente se está nos sistemas da empresa? É um desafio, com certeza. Não é simples. Mas só de existir essa possibilidade já muda um pouco o jogo, sabe? O artigo mostra como usar, por exemplo, os relatórios de transparência que a nova lei obriga as empresas a fazerem. Ah, aqueles relatórios. Isso. Ou então, e-mails que foram ignorados pela chefia, conversas de Zap que revelam critérios diferentes para homem e mulher. Até o GPS do celular, como você falou, pode servir para provar que a trabalhadora estava no mesmo lugar insalubre que um colega homem. Exatamente, que ganhava o adicional e ela não. Faz sentido. Pois é, a tecnologia que muitas vezes serve para controlar, aqui pode virar uma ferramenta para a trabalhadora lutar por direitos. É uma inversão interessante, né? Bem interessante mesmo. Mudando um pouco o foco, mas ainda em direitos, outro artigo fala da adaptação razoável para pessoas com deficiência. Está na nossa Constituição, por causa da Convenção da ONU, e também na Lei Brasileira de Inclusão. E parece que vai bem além de rampa e banheiro adaptado, né? Exatamente. A definição é o ponto-chave. São modificações e ajustes. Eles precisam ser necessários e adequados. Mas tem um limite importante, desde que não causem um ônus desproporcional ou indevido para o empregador. É um equilíbrio avaliado caso a caso. E se a empresa recusa uma adaptação que seria razoável, isso é considerado discriminação. Mas esse ônus desproporcional, isso não vira uma desculpa fácil, não? Como que se mede isso sem, tipo assim, esvaziar o direito da pessoa? É a grande questão, né? Tanto prática quanto jurídica. A análise compara a necessidade da pessoa com o impacto na empresa, financeiro, organizacional. Não tem uma fórmula mágica, depende muito do caso concreto. Mas os tribunais têm decidido coisas importantes. O artigo cita uns exemplos bem marcantes. O TST que validou reduzir a jornada sem cortar salário para a mãe de uma criança com síndrome de Down. Nossa, que interessante. E o STJ que mandou o banco fornecer documento em braille para clientes com deficiência visual. Até o STF que determinou adaptação em teste físico de concurso. Mostra a amplitude da coisa. Exato. Mostra que a ideia é garantir que a pessoa participe de verdade, mas sempre pesando essa razoabilidade. No fim das contas, é sobre dignidade humana e a função social da empresa. Não é favor, é obrigação. Ficou bem claro. Para a gente fechar, tem um artigo com uma pegada mais, digamos, provocadora. Ele analisa a economia de plataformas, esse tal capitalismo de multidão, usando uma lente que chama de decolonial. O que seria isso exatamente? Olha, basicamente é questionar se a tecnologia é sempre neutra, sabe? Especialmente para países como o Brasil, com o nosso histórico colonial. A ideia central do artigo é que essas novas formas de trabalho, a gig economy, o crowd work, podem, na verdade, acabar reforçando estruturas antigas de poder e controle, a chamada colonialidade do poder.
Daí surge um conceito interessante, subordinação algorítmica, que é como as plataformas controlam os trabalhadores de forma sutil, né? Por meio de metas, avaliações, preços que mudam, rastreamento constante. Então aquele discurso de liberdade, de autonomia do trabalhador de aplicativo, fica meio em xeque. Fica assim. O artigo desafia essa narrativa. Ele pergunta: essa precarização toda ajuda o país? Como os sindicatos podem lidar com isso? Talvez com uma visão mais interseccional, pensando em gênero, raça, classe. E levanta uma proposta forte. Empresas que automatizam e cortam empregos deveriam, arcar com parte do custo social disso, financiando requalificação ou até uma renda básica. É uma proposta ousada e sugere também uma estratégia mais direcionada para a tecnologia. Fomentar a automação onde ela aumenta a nossa competitividade lá fora, nas exportações, mas ter mais cuidado aqui dentro, no mercado interno. Porque, segundo dados do IBGE, que o artigo cita, quase 90% do que a gente produz fica aqui. Então, automatizar aqui pode só significar menos emprego, sem o benefício social tão claro para o país como um todo. É uma visão bem crítica. Então, para resumir esse nosso mergulho, a gente vê o direito tentando, correr atrás da tecnologia, das mudanças sociais, usando provas digitais para buscar mais igualdade, definindo o que é essa adaptação razoável para incluir com responsabilidade, e também questionando de forma bem crítica se essa nova economia digital está realmente libertando ou só criando outras formas de controle. Exatamente. E fica a provocação final que um dos textos levanta. Será que a própria ideia de subordinação, do jeito que a gente conhece no direito do trabalho clássico, precisa ser repensada? Por causa desse gerenciamento por algoritmos, como a nossa noção de trabalho, de emprego, de controle, vai ter que evoluir nesse mundo cada vez mais digital e dominado por plataformas. Fica aí para a gente pensar.